Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático, para você fanática por futebol e pela Loteca. Está no ar o meu, o seu, o nosso Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta se antes ouvir o Lotecando. Quero agradecer o carinho da sua audiência, continue conosco até o final, estamos no ar pelo youtube.com/Antena Esportiva, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e nos ajude a chegar à marca de 10 mil inscritos, estamos muito próximos de alcançar esse objetivo, então conto com o carinho da sua parceria com a Antena Esportiva. Estamos no ar também pelo Facebook Rádio AE, e pelos canais de áudio da Antena Esportiva, no seu navegador, através do zeno.fm/Antena Esportiva, Zeno com Z, e pelos aplicativos Radiosnet e CX Rádio. Convido você também a nos seguir nas redes sociais. O Twitter é o @se liga na antena e o Instagram é o @rádio Antena Esportiva. Antes da gente falar do concurso deste final de semana, da Loteca, eu tenho uma dica muito importante para te dar, que é apostar também na Bet Nacional, a plataforma de apostas parceira da Rádio Antena Esportiva. Na Bet Nacional, você pode aproveitar as dicas que a gente oferece no Lotecando todas as quintas-feiras para você fazer a sua fezinha lá também e em diversos mercados, não só no mercado de resultado final, como também gols marcados, cartões amarelos, escanteios e por aí vai. Tá certo? Para você apostar na Bet Nacional, é só você escanear o QR Code que está no canto direito da sua tela e na hora de você efetuar o cadastro, você vai digitar o código BE Antena para você dar uma força pra gente lá na Bet Nacional. A Bet dos brasileiros. Profetizou, ganhou, sacou. Aqui dá jogo! Muito bem, vamos agora sim ao que interessa, que é falar sobre a programação do concurso 1088, que tem estimativa de prêmio de R$600 mil para quem acertar os resultados dos 14 jogos. Prêmio acumulado para 14 pontos. E vai aparecer na sua tela, para você que está no YouTube e no Facebook, a grade de programação do concurso 1088, com jogos pelo Brasileirão Séries A e B e um jogo da Série A Team. Jogo 1, Atlético Mineiro e Grêmio. Jogo 2, Ponte Preta e CRB. Jogo 3, Novo Horizontino e Criciúma. Jogo 4, Ceará e Juventude. Jogo 5, Chapecoense e Vitória. Jogo 6, Tombense e Mirassol. Jogo 7, Atlético e Vasco da Gama. Jogo 8, Fluminense e Coritiba. Jogo 9, Botafogo e Santos. Jogo 10, Juventus e Inter de Milão. Jogo 11, Internacional e Red Bull Bragantino. Jogo 12, Fortaleza e Palmeiras. Jogo 13, América Mineiro e Flamengo. E jogo 14, São Paulo e Cuiabá. Todos esses 14 jogos serão analisados a partir de agora aqui no som da Antena Esportiva. Então, não desgrude do YouTube, nem do Facebook e também não desgrude dos nossos canais de áudio. Jogo 1, Atlético Mineiro e Grêmio. Domingo, 4 da tarde, na Arena MRV, pela rodada 35 do Brasileirão Série A. O Galo é o quinto colocado com 57 pontos ganhos. Vem de vitória em casa sobre o Goiás por 2-1. E nos últimos 5 jogos, o time do técnico Felipão conseguiu 3 vitórias e 2 empates. Portanto, vem de uma longa invencibilidade. Como mandante na temporada, o aproveitamento do Atlético Mineiro é de 69%. Por outro lado, o Grêmio é o terceiro colocado com 59 pontos. Não está
tão distante do Atlético Mineiro, 2 pontos separam as duas equipes na tabela. E o tricolor gaúcho vem de derrota, perdeu em casa para o Corinthians por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Renato Gaúcho conseguiu 4 vitórias e 1 derrota. Como visitante na temporada, o Grêmio tem 51% de aproveitamento. As dicas para o jogo 1 estão aí na sua tela. São as seguintes: o Atlético Mineiro venceu todas as últimas 3 partidas, atuando em casa pelo Brasileirão Série A. Porém, o Atlético Mineiro venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Grêmio pelo Brasileirão Série A, sendo a última em 2021. Por outro lado, o Grêmio venceu todas as últimas 3 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A, e o Grêmio venceu apenas 10 dos 40 duelos como visitante contra o Atlético Mineiro na história, sendo a última vitória em 2019. Jogo 2. Ponte Preta e CRB. Sábado, 5 da tarde, no Moisés Lucarelli, pela rodada 38, a rodada derradeira do Brasileirão Série B. A Macaca é a 16ª colocada com 39 pontos, ainda briga contra o rebaixamento e vem de um empate sem gols com o Juventude fora de casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe de Campinas conseguiu apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante na temporada, a Ponte acumulou 57% de aproveitamento. Por outro lado, o CRB, não quer mais nada com a Hora do Brasil, não tem chance de acesso e também não tem chance de ser rebaixado. É o 9º colocado com 57 pontos, vem de vitória sobre o Tombense por 2-0 e nos últimos 5 jogos acumulou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O CRB vem de 4 jogos sem perder. E como visitante na temporada, o aproveitamento do time regatiano é de 44%. A Ponte Preta amarga um jejum de 5 partidas sem vitória, atuando como mandante pelo Brasileirão Série B. Foram 2 empates e 3 derrotas nestas 5 partidas. Porém, a Ponte Preta venceu os últimos 3 duelos como mandante contra o CRB. Por outro lado, o CRB amarga um jejum de 5 partidas sem vitória, atuando fora de casa pelo Brasileirão Série B. Nestas 5 partidas de jejum, o CRB conseguiu 3 empates e 2 derrotas. E o CRB venceu apenas 1 dos 9 duelos como visitante contra a Ponte Preta na história. Isso aconteceu em 2019. Jogo 3. Novo Horizontino e Criciúma. Sábado, 5 da tarde, no Jorge de Biase, também pela última rodada do Brasileirão Série B. Muito bem, o Tigre de Novo Horizonte ainda briga para subir à Série A do Brasileirão, é o 6º colocado com 60 pontos, em de uma vitória importante fora de casa sobre o já rebaixado Londrina por 1-0, e nos últimos 5 jogos conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Novo Horizontino, atuando como mandante, tem um ótimo aproveitamento, 72%. Já o Criciúma é o 2º colocado com 64 pontos e matematicamente garantido na Série A do Brasileirão do ano que vem. O Tigre catarinense conseguiu isso após a vitória por 3-0 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto em casa. Nos últimos 5 jogos, o Criciúma conseguiu 4 vitórias e 1 empate, vem de uma sequência invicta. E como visitante na temporada, o Criciúma tem 45% de aproveitamento. As dicas são as seguintes: o Novo Horizontino venceu 7 das últimas 10 partidas como mandante pelo Brasileirão Série B. E o Novo Horizontino venceu todos os 2 duelos como mandante contra o Criciúma na história. Por outro lado, o Criciúma venceu apenas 1 das últimas 10 partidas como visitante pelo Brasileirão Série B. E o Criciúma venceu apenas 1 dos 5 duelos contra o Novo Horizontino na história. Isso aconteceu pela Série C de 2021 com o Criciúma jogando em casa. Jogo 4. Ceará e Juventude. Sábado, 5 da tarde, no Presidente Vargas, também pela rodada 38 do Brasileirão Série B. O Ceará não almeja mais nada, é o 11º com 50 pontos ganhos e foi derrotado na rodada passada pelo Vila Nova
por 3-1 fora de casa. Nos últimos 5 jogos, o Vozão conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e como mandante na temporada tem um aproveitamento de 71%. Por outro lado, o Juventude é o terceiro colocado com 62 pontos e está na briga por uma das vagas, as 2 que faltam para a Série A do ano que vem. O Papo vem de um empate sem gols em casa com a Ponte Preta e nos últimos 5 jogos conseguiu apenas 1 vitória e 4 empates. Apesar disso, vem de uma sequência de invencibilidade. Como visitante na temporada, o Juventude tem 48% de aproveitamento. Eis as dicas. O Ceará sofreu apenas 1 derrota nas últimas 10 partidas como mandante pelo Brasileirão Série B. E o Ceará jamais foi derrotado nos 5 duelos como mandante contra o Juventude na história. Nestes duelos, melhor dizendo, foram 4 vitórias do Ceará e 1 empate. Por outro lado, o Juventude ficou no empate nas últimas 3 partidas, atuando fora de casa pelo Brasileirão Série B. E o Juventude venceu apenas 3 dos 11 duelos contra o Ceará na história, sendo a última no primeiro turno da Série B deste ano. Jogo 5, Chapecoense e Vitória. Sábado, 5 da tarde, na Arena Condá, pela rodada 38 do Brasileirão Série B. A Chape é a 18ª com 37 pontos dentro da zona de rebaixamento e precisa da vitória, além de torcer por outros resultados para se manter na segundona. A Chape vem de um empate sem gols com o Ituano fora de casa e nos últimos 5 jogos conseguiu 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante, a Chape tem um aproveitamento de 44% na temporada. Já o Vitória é o líder e campeão da Série B por antecipação, com 72 pontos. Na rodada passada, no jogo das faixas, bateu o Sport Recife em casa por 1-0. E nos últimos 5 jogos, conseguiu 3 vitórias e 2 empates. Portanto, vem de uma sequência invicta. Porém, como visitante, o desempenho do Vitória não é satisfatório na temporada, apenas 39%. Muito bem, a Chapecoense venceu apenas 4 das 18 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série B, um aproveitamento muito baixo. E a Chapecoense venceu apenas 1 dos 5 duelos como mandante contra o Vitória na história. Isso aconteceu na Série A de 2017. Por outro lado, o Vitória conseguiu vencer as 2 últimas partidas que fez fora de casa pelo Brasileirão Série B. E o Vitória defende uma invencibilidade de 5 duelos contra a Chapecoense por todas as competições. É um tabu que o Vitória vai tentar manter desde 2018. Jogo 6, Tombense e Mirassol. Sábado, 5 da tarde, no Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos, pela rodada 38 do Brasileirão Série B. O Tombense é o primeiro time dentro da zona de despromoção. É o 17º com 37 pontos e vem de derrota fora de casa para o CRB por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o time mineiro conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas e como mandante na temporada tem um aproveitamento de 47%. Por outro lado, o Mirassol ainda sonha com uma das vagas na Série A do ano que vem. É o 7º colocado com 60 pontos ganhos e vem de uma vitória importante sobre o Atlético Goianiense em casa pelo placar de 4-1. Nos últimos 5 jogos acumulou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota e como visitante na temporada tem um aproveitamento de 39%. O Tombense sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas como mandante pelo Brasileirão Série B. E o Tombense vai receber o Mirassol pela primeira vez na história do duelo. Já o Mirassol venceu apenas 2 das últimas 10 partidas como visitante pelo Brasileirão Série B. E o Mirassol venceu o único duelo contra o Tombense na história, que foi lá no primeiro turno do Brasileirão Série B deste ano. Jogo 7, Atlético e Vasco da Gama. Sábado, 7h30 da noite, na Liga Arena, pela rodada 35 do Brasileirão Série A. O Furacão é o 7º colocado com 51 pontos ganhos, vem de um empate fora de casa com o Bahia em 1-1, e
nos últimos 5 jogos vem de um jejum de vitórias. Foram 3 empates e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o aproveitamento é muito bom, 76%. Já o Vasco da Gama é o 15º colocado com 41 pontos. Está fora da zona de despromoção, mas quer se afastar do perigo. No meio de semana, em jogo atrasado, empatou com o Cruzeiro fora de casa em 2-2 e nos últimos 5 jogos conseguiu 3 vitórias e 2 empates. Se de um lado o Atlético vive um jejum de vitórias, do outro o Vasco vive uma invencibilidade. Como visitante na temporada, o Vasco tem 39% de aproveitamento. Muito bem, o Atlético, melhor dizendo, defende uma invencibilidade de 13 partidas como mandante pelo Brasileirão Série A. E o Furacão defende uma invencibilidade de 11 duelos como mandante contra o Vasco da Gama por todas as competições, isso desde 2007, ou seja, há mais de 10 anos. Já o Vasco da Gama venceu apenas 3 das 17 partidas como visitante que fez nesta edição do Brasileirão Série A, e o Cruz Maltino venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Atlético pelo Brasileirão Série A, sendo a última em 2020, com o Vasco da Gama jogando em casa. Jogo 8, Fluminense e Coritiba. Sábado, 9 da noite, no Maracanã, pela rodada 35 do Brasileirão Série A. O Flusão é o 8º colocado com 50 pontos ganhos, vem de uma vitória no meio de semana em jogo atrasado contra o São Paulo em casa por 1-0 e nos últimos 5 jogos acumulou uma vitória, 3 empates e uma derrota. O Fluminense vem de 4 jogos de invencibilidade. Como mandante nesta temporada, o aproveitamento é de 78%. Já o Coritiba é o 19º com 29 pontos, está quase matematicamente rebaixado. O Coxa venceu o Cruzeiro por 1-0 em casa e ganhou uma sobrevida. Nos últimos 5 jogos, o Coxa Branca conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, e como visitante nesta temporada, o aproveitamento é de 33%. Muito bem, o Fluminense sofreu apenas uma derrota nas 17 partidas que fez em casa nesta Série A. O Fluminense defende uma invencibilidade de 9 duelos, atuando em casa contra o Coritiba pelo Brasileirão Série A, isso desde 2011. Já o Coritiba venceu apenas 4 das 16 partidas que fez fora de casa nesta edição da Série A, e o Coxa venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Fluminense pelo Brasileirão Série A, sendo a última no primeiro turno do Brasileirão Série A deste ano. Jogo 9, Botafogo e Santos. Domingo, 4 da tarde, no Estádio Olímpico Newton Santos, pela rodada 35 do Brasileirão Série A, com cobertura da Antena Esportiva. Você vai ouvir esse jogo conosco pelo YouTube, pelo Facebook e também pelos canais de áudio. O Fogão é o 2º colocado com 60 pontos ganhos, vem de um empate fora de casa com o Red Bull Bragantino em 2-2 e nesta quinta-feira visita o Fortaleza em jogo atrasado. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Thiago Nunes, vem de um jejum. Foram 4 derrotas e 1 empate. E como mandante na temporada, o Botafogo tem 66% de aproveitamento. Já o Santos é o 14º com 42 pontos, ainda flerta com a zona de despromoção. E o Peixe vem de um empate sem gols com o São Paulo, jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias e 3 empates, ou seja, vem de uma sequência invicta. E como visitante nesta temporada, o aproveitamento é de 33%. O Botafogo amarga um jejum de 6 partidas, sem vitória como mandante, pelo Brasileirão Série A. E o Botafogo venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Santos pelo Brasileirão Série A. Já o Santos venceu todas as 2 últimas partidas que fez fora de casa nesta Série A, porém o Santos venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos como visitante contra o Botafogo pelo Brasileirão Série A, sendo a última em 2019.
Jogo 10, o único jogo gringo da grade de programação da Loteca neste final de semana. Juventus e Inter de Milão. Domingo, 4h45 da tarde, no horário de Brasília, na Juventus Arena, pela rodada 13 da Série A Team, o campeonato italiano. A Juve é a vice-líder com 29 pontos e vem de uma vitória em casa sobre o Cagliari por 2-1. Nos últimos 5 jogos foram 5 vitórias, o aproveitamento como mandante na temporada até agora é de 89%. Já a Inter de Milão é a líder com 31 pontos, vem de uma vitória em casa sobre o Frosinone por 2-0 e assim como a Juve, a Inter vem de 5 vitórias nos últimos 5 jogos. Como visitante nesta temporada, o aproveitamento é de 90%. A Juventus sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 25 partidas como mandante pela Série A Team. E a Juventus sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 duelos como mandante contra a Internazionale por todas as competições. Essa derrota foi no ano passado. Já a Inter de Milão venceu todas as últimas 6 partidas como visitante pela Série A Team e os Nerazzurri venceram apenas 3 dos últimos 20 duelos contra a Juventus pela Série A Team, sendo a última em 2022. Jogo 11, Internacional e Red Bull Bragantino. Domingo, 6h30 da tarde, no Beira-Rio, pela rodada 35 do Brasileirão Série A. O Internacional é o 13º colocado com 43 pontos, vem de derrota fora de casa para o Palmeiras por 3-0 e nos últimos 5 jogos o Colorado acumulou apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Inter tem 62% de aproveitamento. Por outro lado, o Toro Louco é o 4º colocado com 59 pontos. Vem de um empate em casa com o Botafogo em 2-2 e visita o Flamengo no Maracanã nesta quinta-feira. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Pedro Caixinha conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante na temporada, o aproveitamento é de 47%. Vamos às dicas. O Internacional amarga um jejum de 3 partidas sem vitória, atuando como mandante pelo Brasileirão Série A. Este jejum contempla 2 empates e 1 derrota. Já o Internacional, porém, jamais foi derrotado como mandante pelo Red Bull Bragantino na história do duelo. Foram 3 jogos com 1 vitória colorada e 2 empates. Por outro lado, o Red Bull Bragantino pontuou em 12 das 16 partidas como visitante nesta edição do Brasileirão Série A. Foram 6 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. E o Toro Louco venceu apenas 1 dos 7 duelos contra o Internacional na história. Isso aconteceu em 2021, atuando como mandante. Jogo 12, Fortaleza e Palmeiras. Domingo, 6h30 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 35 do Brasileirão Série A. O tricolor cearense é o 12º colocado com 43 pontos, já começa a flertar ali com a zona de despromoção e vem de derrota em casa para o Cruzeiro por 1-0. O Fortaleza que recebe o Botafogo nesta quinta-feira em jogo atrasado. Nos últimos 5 jogos, apenas 1 empate e 4 derrotas. Como mandante, porém, em 2023 o Fortaleza tem 78%. Já o Palmeiras é o líder com 62 pontos, vem de uma vitória em casa sobre o Internacional por 3-0 e nos últimos 5 jogos o time do técnico Abel Ferreira conseguiu 4 vitórias e 1 derrota. Como visitante em 2023, o Verdão tem 52% de aproveitamento. As dicas são as seguintes: o Fortaleza pontuou em 12 das 16 partidas que fez como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. E o Fortaleza venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos contra o Palmeiras por todas as competições, sendo a última pela Copa do Brasil 2023. Já o Palmeiras venceu apenas 4 das últimas 10 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A
E o Verdão venceu apenas 2 dos 11 duelos como visitante contra o Fortaleza em toda a história, sendo a última em 2019. Jogo 13, América Mineiro e Flamengo. Domingo, 6h30 da tarde, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela rodada 35 do Brasileirão Série A. O Coelho já está rebaixado, é o 20º com 21 pontos e vem de derrota fora de casa para o Vasco da Gama por 2-1. Nos últimos 5 jogos foram 2 empates e 3 derrotas. E como mandante na temporada, o aproveitamento é de 51%. Já o Mengão é o 6º colocado com 57 pontos, empatou com o Fluminense em 1-1 antes da data FIFA e nesta quinta-feira recebe o Red Bull Bragantino no Maracanã. Nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas e como visitante na temporada o aproveitamento é de 49%. Muito bem, o América Mineiro amarga um jejum de 6 partidas sem vitória como mandante pelo Brasileirão Série A. Foram 5 derrotas e 1 empate neste jejum. E o América Mineiro venceu apenas 2 dos 19 duelos contra o Flamengo em toda a história, sendo a última em 2000, ou seja, há 23 anos atrás. Já o Flamengo sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas, como visitante pelo Brasileirão Série A, e o time carioca defende uma invencibilidade de 14 duelos contra o América Mineiro por todas as competições, isso desde 2001. Jogo 14, São Paulo e Cuiabá. Domingo, 6h30 da tarde, no Morumbi, pela rodada 35 do Brasileirão Série A. O tricolor paulista é o 10º colocado com 46 pontos, vem de derrota para o Fluminense no meio de semana por 1-0 e nos últimos 5 jogos conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o aproveitamento do São Paulo é de 70%. Por outro lado, o Cuiabá é o 9º colocado com 47 pontos, está brigando por uma vaga pelo menos na Copa Sul-Americana do ano que vem, e o Dourado vem de vitória, bateu o Fortaleza por 2-1 em casa. Nos últimos 5 jogos, foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e como visitante, em 2023, o Cuiabá acumulou um aproveitamento de 58%. Pega a visão nas dicas. O São Paulo vem de 5 vitórias consecutivas como mandante pelo Brasileirão Série A. E o São Paulo jamais foi derrotado como mandante pelo Cuiabá na história do duelo. Foram 2 jogos nesta situação com uma vitória do São Paulo e 1 empate. Já o Cuiabá defende uma invencibilidade de 4 partidas, atuando como visitante pelo Brasileirão Série A. É uma invencibilidade que acumulou 3 vitórias e 1 empate. E o Cuiabá venceu apenas 1 dos 5 duelos contra o São Paulo na história. Isso aconteceu no primeiro turno do Brasileirão deste ano. Muito bem, vamos então às probabilidades para o concurso 1088 da Loteca. Como vocês podem observar na tela, você que está no YouTube e no Facebook, temos várias possibilidades de favoritismo, temos vários favoritos, como o Atlético Mineiro no jogo 1, a Ponte Preta no jogo 2, o Novo Horizontino no jogo 3, a Chapecoense no jogo 5, apesar da má fase da Chape, mas o Vitória não quer mais nada com a hora do Brasil, o Atlético no jogo 7, o Fluminense no jogo 8, o Botafogo no jogo 9, o Flamengo no jogo 13 e o São Paulo no jogo 14. E as possibilidades de surpresa estão aí nas colunas de amarelo. A vitória do Grêmio no jogo 1, a vitória do CRB no jogo 2, o empate ou a vitória do Criciúma no jogo 3. No jogo 5 também temos 2 chances de resultados surpresa. A vitória ou o empate entre Chapecoense e Vitória, a vitória do time baiano, é uma surpresa no caso. No jogo 7, a vitória do Vasco da Gama. No jogo 8, o empate ou a vitória do Coritiba. No jogo 9, a vitória do Santos. No jogo 13, o empate ou a vitória do América Mineiro. E no jogo 14, a vitória do Cuiabá.
nas colunas pintadas de azul são resultados que podem ser considerados normais. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar a sua meta de acertar os resultados dos 14 jogos e faturar essa grana estimada em R$600 mil para quem acertar aí, para quem gabaritar o concurso 1088 da Lotec. Muito bem, meu amigo lotequeiro, minha amiga lotequeira, estamos encerrando mais um Lotecando, agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você a nos prestigiar no domingo. Botafogo e Santos, pela Série A do Brasileirão. Nossa equipe estará lá no Estádio Olímpico Newton Santos, trazendo todas as emoções desta partida para você. E na semana que vem o Lotecando volta, será o último Lotecando de 2023 e você vai acompanhar as dicas para o concurso 1089, claro, aqui no som da Antena Esportiva. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.